A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro. Glória a Deus, meus amados, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Fecha seus olhos, se for possível, queridos. Meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença, meu Deus, mais uma vez, com temor e tremor no nosso coração, invocamos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e não existe outro, Pai. Pai querido, perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Santifica-nos, meu Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos, meu Deus, a caminhar contigo, Senhor, em santidade, Pai, porque não existe outra maneira de caminhar contigo. Nós precisamos, Pai amado, da sua misericórdia, Pai, daquele teu sangue derramado, Pai, na cruz a nosso favor, Pai. Oh, meu Deus, gera em cada um de nós um arrependimento genuíno, Pai. Um desejo de caminhar contigo, Senhor, em santidade, no temor, Pai, tremor da sua palavra, Pai. Nós não queremos ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho, Pai. Nós não queremos dizer como o Senhor deve nos abençoar ou não, meu Pai. Não, meu Pai querido, queremos aprender de Ti, Senhor. Dá-nos um coração compreensível, Pai. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, meu Deus, Te buscar com todas as nossas forças, Te servir, Pai, da maneira que o Senhor deseja ser servido, Pai. Oh, meu Deus amado, ensina-nos a mergulhar no mar do Teu Espírito, Senhor, a ter prazer, Senhor amado, nas coisas espirituais, Pai, na Tua santa palavra, Pai, nos Teus mandamentos, meu Deus, nos Teus preceitos, nos Seus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, que nós temos prazer, Senhor, na oração, no desfrutar da Sua presença, Pai. Oh, meu Deus, que nós viemos Te buscar mais, Pai, também através do jejum, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos, Pai. Que o Senhor possa contar conosco para toda boa obra, Pai. Para que o Senhor possa realizar os Teus sonhos nas nossas vidas, Pai. Porque cremos, Pai, que os Teus planos, os Teus sonhos são muito melhores do que os nossos, Pai. Oh, Senhor querido, o Senhor é maravilhoso, é bendito, é único, é santo, Pai. É eterno, é verdadeiro, Pai. O Senhor é sempre eterno, Pai querido. Não tem nem começo e nem fim, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai, incomparável, excelso, Pai. Aleluia, santo é o Teu nome, Pai querido. Maravilhoso, justo, fiel, Pai querido, poderoso, Pai, o todo-poderoso, Pai, o grande El Shaddai. Oh, meu Deus, receba, Senhor, a nossa vida como uma oferta viva, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, a gratidão do nosso coração, meu Pai querido. Ensina-nos a Te servir, Pai. Ensina-nos, Pai querido, a estar no centro da Sua vontade, Papai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Abençoa o nosso ministério, o ministério que o Senhor nos confiou, Pai. O Ministério Alicerce, Pai, abençoa os pastores, as suas famílias, Pai, abençoa os obreiros, suas famílias, cada membro desse ministério, Pai, suas famílias, Pai, abençoa, Senhor, os casamentos, Pai, abençoa a saúde, Senhor, abençoa, meu Pai, o trabalho, Senhor querido, abençoa principalmente o ministério, Senhor, que teus filhos estejam no centro da sua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo, Pai, como só o Senhor pode fazer, Senhor. De Ti vem tanto querer como efetuar, Pai. Nós queremos que o Senhor tenha um controle de todas as coisas, meu Deus amado, e tudo que o Senhor faz coopera para o nosso bem, porque nós amamos a Ti, Senhor. Se você puder, querido, diga a Ele com as suas palavras, diga, Senhor Jesus, eu Te amo, eu Te agradeço pelo que o Senhor fez por mim, Pai. Me ajuda, Senhor, a ser agradável a Ti, Senhor. Me ajuda a Te servir verdadeiramente. Pai amado, nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós não queremos ser religiosos. Nós queremos ser Teus filhos, Pai querido. Agradecidos, Pai, desejosos de Te agradar, de Te servir. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo os Teus filhos nessa unção, nesse entendimento. Sejam abençoados, queridos, pelo poder do nome de Jesus. Aonde você estiver, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe todos aí que estão conosco aí nessa live, que tem estado conosco, né? Sempre conosco. Deus abençoe vocês, tá? Deixa eu mandar um abraço para o irmão Roberto, a irmã Elizabeth de São Miguel do Oeste, sempre conosco também. Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Maico, a irmã Suzane, de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Pastor Veiga, missionário Marli, meu pai e minha mãe, um beijo, pai, um beijo, mãe. Deus abençoe sempre conosco. Também de Guaratuba, né? Também congregamos ali em Matinhos. Deus abençoe a nossa igreja em Matinhos. Deus abençoe os nossos irmãos de Paranaguá. Deus abençoe a irmã Leliane. Deus abençoe
seu Israel, Dona Dalva, irmã Maria Helena. Deus abençoe, queridos, né? Todos os nossos irmãos de Paranaguá que nos acompanham, você que me acompanha. Às vezes não tem colocado o nome, mas está sempre acompanhando. Deus abençoe a sua vida, queridos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe também a irmã Terezinha. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, o pastor de Bituruna, pastor Guilherme, missionária Mauriele. Deus abençoe, queridos, sempre conosco também. Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. A obreira Suelo, o irmão Rogério. Deus abençoe vocês, queridos, a nossa igreja em Bituruna. Em nome de Jesus, glória a Deus pela vida de vocês, tá? Pastor Nilton, missionária Magna, Deus abençoe vocês, queridos, também sempre conosco, pastor de Maringá, no Paraná, né? Bituruna também no Paraná. Maringá, Deus abençoe Campo Mourão, queridos, tá? Deus abençoe a nossa igreja em Maringá e Campo Mourão, né? O pastor Nilton que preside e cuida da igreja aí. Mas temos nossos irmãos, os obreiros também, o Giovanni, a irmã Eliene. Deus abençoe o irmão Alexandre, Deus abençoe a irmã Jaísa e toda a nossa igreja em Maringá e Campo Mourão. Deus os abençoe, queridos, tá? Em nome de Jesus, Foz do Iguaçu que nos acompanha, Santa Helena que nos acompanha, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Francisco Beltrão, onde tiver um irmão que está nos acompanhando, tá? Deus os abençoe. Se for possível, queridos, escrevam aí, né? De qual cidade você está nos acompanhando, tá bom, queridos? Se for possível, faça isso, tá? Para mim poder mandar um abraço para você um pouco mais específico aí, em nome de Jesus Cristo. Então, queria pedir que os irmãos compartilhassem, queridos, curtissem, né? Desse o joinha nessa live. E também veja se você está inscrito, queridos, tá? Verifique se vocês estão inscritos. Se não tiver inscrito, se inscrevam. E se for possível, sempre indique a mais alguém, queridos, né? Para se inscrever, como uma maneira de evangelizar, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Nós estamos lendo o livro de Colossenses, né? Hoje será o capítulo 2 do livro de Colossenses, né? Ontem foi o capítulo 1, muito bom, né, queridos? Aliás, essa leitura, nós estamos lendo as cartas de Paulo, né? Essa leitura está sendo maravilhosa, né? Deus está ministrando muito no nosso coração. Nós vamos ler provavelmente novamente, né? No futuro próximo, e Deus vai falar coisas novas da nossa vida, como sempre, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Nós não estudamos ela e compreendemos ela completamente, né? Totalmente na primeira leitura, né? Sempre Deus está acrescentando nas nossas vidas, né? Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos aí. Vamos fazer a nossa leitura então, queridos? Cadê a Bíblia aqui? Deixa eu arrumar de novo aqui que ela saiu. Agora vai aparecer. Aí, agora veio. Vamos lá. Eu tava certinho, mas eu não tinha visto que não tinha entrado. Na verdade tinha sim, não sei por que saiu. Mas tá bom, glória a Deus. Colossenses capítulo 2. A versão é a NVI. Já está na NVI? Já. Ok. Colossenses capítulo 2. Agora sim, meus queridos. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Amém, meus amados? Então o apóstolo olha, queria que vocês soubessem, né, queridos, o quanto que eu tenho lutado por vocês, né? E também pelos irmãos que estão em Laodiceia. Lembra de Laodiceia, queridos, aquela igreja? A terceira igreja, se não me engano, do Apocalipse. Não, Laodiceia é a última igreja. É a sétima igreja, queridos, a igreja dos últimos tempos, né? A igreja morna, né? Que Jesus fala, vocês não são nem frio nem quente, mas são mornos, né? E por ser mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? A última igreja, queridos. E por todos que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, queridos. Mais uma vez o apóstolo Paulo fazendo esse pedido, né, esse desejo que ele tem e também nos ministrando, né, para que isso esteja no nosso coração. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, ou seja, que os corações deles estejam fortalecidos, alicerçados na palavra de Deus. Estejam unidos, unidade novamente, essa unidade ela precisa estar em amor, queridos, tá? A unidade é um amor, porque o amor é perfeito, tá, queridos? Não é a unidade nas ideias somente,
na placa da igreja, na denominação, queridos, tá? Não, mas é em amor, meus amados. O amor é o vínculo da perfeição. Deus é amor. Esse é o verdadeiro alicerce. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está escrito, que o resultado desse amor foi, ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, o amor é total, queridos, né? É o dom perfeito, é o dom da maturidade, né? E alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, ou seja, que vocês tenham não só conhecimento, que nós lemos no capítulo 1, mas também toda a riqueza do pleno entendimento. Conhecimento e entendimento não é a mesma coisa, né, queridos? São sinônimos, são parecidos, mas não são exatamente iguais. A fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo, né? Então, a fim, com o propósito que vocês conheçam plenamente o mistério de Deus. O mistério de Deus, a saber, Cristo, né? Ou seja, tudo que Deus fez, queridos, em Jesus Cristo, e tudo que Deus espera de nós em Jesus Cristo, né? Tudo que Jesus fez, cada ensinamento, né? As parábolas, a maneira que ele escolheu os discípulos, o que ele ensinou aos discípulos, o que ele ensinou ao povo em geral, né? Os milagres que ele fez foram propositais. Você vê, por exemplo, quando Jesus ele ressuscita Lázaro, ele faz uma oração, né? Ele diz assim: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouve. Aliás, ele disse, eu sei que o Senhor me ouve, sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso para que esses que aqui estão ouçam e saibam que eu estou no Senhor, em você e você em mim. Glória a Deus, queridos. Então você vê que nessa oração ele está mostrando que tudo que ele está fazendo tem um propósito. Não era algo aleatório. Vamos ver o que vai acontecendo aí. Não. Jesus, né? Tudo que Jesus fez era proposital. Cada ensinamento, cada situação. Tudo, queridos, né? Quando ele amaldiçoou aquela figueira. Ele procurou fruto, não viu fruto. Nunca mais nasça de ti. Ninguém come fruto de ti. E foi embora. Daqui a pouco voltou, a figueira estava seca. Os discípulos falaram: Senhor, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, já está seca. Amém, meus amados? As pessoas ficam, por que Jesus fez isso com a figueira? O que tem a figueira? Era um ensinamento. Era um ensinamento para mim e para vocês. Então, que nós possamos entender, Senhor, o que, pastor, que nós devemos entender? Pleno entendimento, total entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Qual que é a revelação de Deus? A saber, Cristo. Glória a Deus, queridos. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meus amados, é tão maravilhoso que ontem eu comecei ministrando que Jesus ele se encontrou na palavra. Vocês lembram disso ontem, queridos? Jesus ele cresceu, ele nasceu da barriga de uma mulher, Maria, ele nasceu, né? Teve o pai dele, o José, fugiu para o Egito por causa de Herodes, depois voltou, ele foi apresentado ao templo, tudo normal no tempo certo, queridos, e ele se reconheceu nas escrituras. Amém, meus amados? Aqui, esse sou eu. E ele assumiu o seu ministério. E quando ele assumiu o seu ministério, ele começou a fazer coisas extraordinárias. Nós vemos o primeiro milagre de Jesus, por exemplo, foi transformar água em vinho, né? Naquele casamento em Caná da Galileia. Ou seja, queridos, né? Ele fez aquilo ali, né? De maneiras... Puxa, por que ele fez isso, né? Não tinha... Era só para socorrer, não era uma coisa necessária, era só para socorrer um amigo num dia especial para ele, né? Seria só isso. Isso não seria, talvez, para algumas pessoas, pedir demais para Deus? E Deus mostrou que não é, queridos, tá? Não é pedir demais, tanto que ele fez, né? E depois ele começou a expulsar, ele expulsou um demônio, aí as pessoas ficaram, né, maravilhadas, boquiabertas, pensando assim... Quem é esse que até os demônios se submetem a ele? Porque não existia demônio se submeter a um ser humano, né? O demônio fazia o que queria. Alguns religiosos tentavam lá fazer alguns rituais, né? De exorcismo, né? Para tentar expulsar aquele demônio. Os demônios brincavam, faziam o que queriam com essas pessoas, né? E Jesus chega lá e fala, retira-te dele. O demônio cai endemoniado, o homem cai endemoniado. Daqui a pouco o demônio vai embora, o homem levanta. Ei, quem sou, onde estou? Amém, meus amados? Ou seja, daí todo mundo ficou maravilhado. Ele deu uma ordem ao demônio, o demônio obedeceu. Que doutrina nova é essa que nós nunca vimos? Né? Aí Jesus continua fazendo milagres, maravilhas, chama Pedro, multiplica os peixes, faz, né, aquela pesca maravilhosa, né? Nem multiplica, ele multiplica daí os pães e peixes, né? Numa situação, depois novamente ele multiplica os pães em outra situação, queridos, né? Começa a curar enfermos, paralíticos, devolver vista a cegos. E ele diz uma coisa interessante, filhos, tudo que eu fiz, vocês também farão, porque eu vou para junto do Pai. Como assim? Tudo que ele fez? Tudo que ele fez.
Pastor, mas isso não era uma exclusividade de Jesus? Não, é isso que Jesus está tentando nos ensinar, que Deus está ministrando para nós e agora o apóstolo está ministrando. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus, ele ensinou, ele mostrou na prática como fazer e ele ensinou como fazer. Teve situações que eles não alcançaram. Quando eles tentaram expulsar o demônio de um menino, queridos, e o menino não conseguiram expulsar o demônio. E o pai frustrado falou, já levei os teus discípulos e eles não conseguiram expulsar esse demônio. Aí Jesus falou assim, olha pessoal, há castas de demônio que só saem o quê? Através do jejum e oração. Para quem que ele está falando isso? Está falando para os discípulos. Vocês se consideram um discípulo de Jesus? Eu me considero, pastor. Então é para você que ele está dizendo. Então, nós devemos ter uma vida de oração e também constantes jejuns. Não é para você abrir um jejum quando algo acontecer, eu vou abrir um jejum para resolver. Não é isso que ele está dizendo. Muitas vezes não vai funcionar. Mas é para você viver em jejum, para fortalecer o teu espírito, a tua fé e a tua carne enfraquecer. Para isso que serve o jejum, queridos, né? De maneira literal, né? É fortalecimento do espírito e enfraquecimento da carne. Enquanto você se abstém de se alimentar, ou melhor, alimentar a sua carne, nesse mesmo período enquanto você está em jejum, você alimenta teu espírito. Como que eu faço isso? Comendo a palavra de Deus, se alimentando, lendo, queridos, meditando na palavra de Deus. Então, enquanto você enfraquece um, você fortalece o outro. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Nós lemos que a nossa carne ela está em luta, militando contra o nosso espírito. Eles são opostos entre si. Amém, queridos? Eles não querem, eles estão lutando entre si. Então, aquele que você mais alimentar vai ser aquele que vai vencer. Por que as pessoas muitas vezes elas caem constantemente no pecado, no erro? Porque a carne está forte. Ah, não, a carne é fraca. Não, a carne está forte. O que está fraco, no caso, é o espírito. Amém, meus amados? Então, quando você fortalece o teu espírito e a carne, você enfraquece a sua carne, você tende a dar mais ouvido às coisas de Deus, você tende a acreditar na loucura da pregação, começa a fazer mais sentido, queridos, a pregação. Então, quando você mais escuta a palavra, que nem esse programa que Deus nos deu, esse ministério aqui. Quando você está ouvindo a palavra, você está se alimentando. Às vezes você escutou alguma coisa que foi dita ali, você achava que era loucura. Até passou direto. Não consigo entender, passou direto. E hoje algumas coisas já fazem mais sentido para você. Algumas coisas sobrenaturais, né? Coisas relacionadas, às vezes, até mesmo na mudança de vida, né? Às vezes você, não consigo perdoar, não tem, essa conversa não existe. Daqui a pouco, puxa vida, eu preciso perdoar. Preciso aprender a perdoar. As pessoas vão mudando. Às vezes a pessoa mentia, não é que mentia, eu omitia, ou eu não falava totalmente a verdade. Algumas pessoas viviam dessa maneira. Aí começaram a entender, peraí, não, isso aí não agrada a Deus, Deus está vendo todas as coisas, então eu vou mudar essa atitude. Por que você está mudando a atitude? Porque a palavra começou a fazer mais sentido para você, o que no passado não fazia. Não, a questão do dízimo, a questão das ofertas, a mesma coisa. Tem pessoas que falavam antes, não, isso não existe, isso não tem possibilidade, isso não é de Deus. Mas na medida que você vai ouvindo, vai entendendo, Deus vai ministrando, você vai, puxa vida, isso aí é bênção, né? Não é para a igreja, não é para o pastor, né? É para Deus, né? Daí Deus que vai, eles vão prestar conta a Deus, né? Vocês estão entendendo, queridos? É assim que funciona, daí vai fazendo sentido a loucura da pregação. Amém? Então, Jesus ele veio nos mostrar que tudo que ele fez, isso estava disponível ao ser humano, aos filhos de Deus, não ao ser humano no geral, não às criaturas no geral, mas aos filhos de Deus, só que estava desconhecido. Eles não sabiam. Aí você vê lá no passado alguns homens como Elias, Eliseu, por exemplo, que manifestavam o sobrenatural de Deus, que aprenderam a usar um pouco do sobrenatural de Deus. Elias, ele manifestou 7 milagres. Aí você vê o Eliseu, que sucedeu Elias, pediu, olha, me dê a porção dobrada do seu espírito. Vocês lembram disso, queridos? Aí o Elias diz assim, puxa, coisa dura você está me pedindo, hein? Mas, contudo, se você vê o dia que eu partir, da maneira que Deus quer me levar, então você vai ser concedido o que você pediu. Se você não vê, aí é Deus que não quis te dar. Amém, queridos? Aí quando ele vem um redemoinho, né? Aí é carros e cavalos, né? De fogo. Aí o Elias é levado, né? E daí o Eliseu fala assim, meu senhor, carros e seus cavaleiros. Ou seja, eu tô vendo, eu vi como que você está sendo levado. Aí ele solta a capa e o Eliseu pega a capa, né, dele, né? E daí você vê que o Eliseu, ele faz o quê? Ele manifesta 14 milagres, justamente a porção dobrada. Né? Porque Elias ele é conhecido na Bíblia, que foram os milagres que ele fez, que Deus fez através dele, foram 7. E o Eliseu já foram 14, queridos.
Realmente ele recebeu porção dobrada. Ou seja, eles entenderam, queridos, através da sua vida, da sua fé, que Deus tinha dado uma autoridade a eles como profetas. E eles manifestaram isso no mundo espiritual, que se manifestou no físico, através de curas, de milagres, de sinais. Conhece a história de Elias e Eliseu? Não conhecem? Nós já lemos aqui, extraordinária história, né? E hoje, agora você vê Jesus, queridos, né? O Davi ele também manifestou de maneira um pouco diferente. Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Então, na guerra, o Davi ele era invencível. Ele enfrentou o gigante não era questão, uma sorte, ele deu uma pedrada. Não, queridos. Era impossível ele ganhar. Foi Deus que deu aquela vitória a Davi. Né? E ele, quando está escrito lá no Salmo 91, né? Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Isso não é poesia, queridos. Isso é verdade. Davi, eu tenho certeza que Davi viu isso perante a batalha dele, né? Cai 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. E ele não foi atingido. Como que é possível um homem, né, passar, vamos dizer, por 11.000 pessoas que caíram diante dele e ele não ser atingido? Ele não era atingido, querido. Com poucas pessoas, Deus fazia coisas extraordinárias. Aí você vê o Sansão, ele como juiz, né, de Israel, ele foi um tempo, ele glorificou a Deus com uma força descomunal. Davi era uma habilidade para a guerra, o Sansão era uma força descomunal. Ele pegou um leão, rasgou no meio, um leão. O que ele fazia, ninguém segurava ele, ninguém podia deter ele, as pessoas tentavam. Você vê que os gregos inventaram o Hércules, né? O Hércules é baseado no Sansão. Os gregos, como invejosos que são, né? Não, olha, vamos ter a nossa versão do Sansão. Inventaram o Hércules. E daí eles queriam a versão deles do Davi. É o Aquiles. Também entrava na guerra, ganhava. É o Aquiles. É a versão, né? Grega de Davi e também do Sansão. Então, o que acontece, queridos, né? Você vê como que é? Isso é por causa de inveja, né? Não, nós que inventamos, nós temos os nossos deuses copiando os deuses de lá, né? Que eles acreditavam que eram deuses por causa do poder que eles tinham, mas não eram, né? Eram simplesmente homens cheios do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, é isso que nós temos que ter entendimento. Então, tudo isso ficou oculto e as pessoas não sabiam e o ser humano está sofrendo. Por quê? Porque o ser humano resolveu dar ouvidos a Satanás, que é o príncipe deste mundo. E eu e vocês viemos desse sofrimento, dessa separação. E agora em Jesus Cristo, Deus está nos dando esse conhecimento. Eu vou ler de novo isso aqui, queridos. Eu estou me esforçando, o apóstolo Paulo disse. Para quê? Para que essas pessoas sejam fortalecidas. O de Laodiceia, especialmente aqui, tá? Sejam fortalecidos em seus corações, que não tenham um coração fraco, né? Nós vemos ali que depois Jesus diz que eles têm mornos, né? Lá no livro do Apocalipse, né? Estejam unidos em amor, ou seja, a unidade no amor, e alcancem toda a riqueza do pleno, total conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, que é Jesus. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A mesma coisa que nós lemos lá em Efésios capítulo 1, né? Que nos deu todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, todas estão nas regiões celestiais em quem? De novo, ó, faz parte do quê? Do mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, nas regiões celestiais em Cristo, todas as sortes de bênçãos estão lá, ao nosso alcance. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, queridos. Então as pessoas elas começam a normalizar, humanizar as coisas e faz sentido e tira muitas pessoas da fé do sobrenatural de Deus, queridos, tá? Porque embora esteja fisicamente ausente, por mais que eu esteja distante de vocês, estou escrevendo essa carta, estou presente com vocês em espírito, queridos. E alegram em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então eu estou feliz por vocês, queridos, porque vocês realmente têm suas falhas, suas dificuldades, mas vocês estão firmes, estão buscando a Deus de coração sincero e verdadeiro. Né? E eu oro, eu agradeço a Deus também pelo Ministério Alicerce. E vocês que fazem parte do Ministério Alicerce também, que acompanham esse programa, queridos. Porque para você estar acompanhando esse programa e vendo, lendo, queridos, né? Pura e simplesmente a palavra de Deus. Não tem nada aqui fora do ensinamento do amor, queridos, né? E você escuta, você consegue ouvir, você tem prazer nessa mensagem, queridos, né? É porque você está firme. Você quer conhecer a Cristo, você decidiu que você quer servir a Deus. Quer conhecer mais a Deus.
Estão tão firmes, né? O que o apóstolo diz ali. Eu não estou com vocês fisicamente, mas eu estou em espírito. A unidade nos une em amor. É verdade, queridos? Eu com vocês aí, você em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos, tia Rosana também, não mandei um abraço para ti. Nos Estados Unidos, Deus abençoe, sempre acompanha o nosso programa, mesmo que às vezes não ouviu, em seguida eu vejo que ela acompanha, ela comenta. Então, eu tô ali com vocês, nós estamos juntos em espírito e testificando conosco o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que disse, onde 2 ou mais estiverem, Jesus disse, ali eu estarei. Então, Santa Helena, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, aonde você estiver, queridos, nós estamos unidos, especialmente nesse momento, espiritualmente, nós estamos unidos em amor, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso, queridos? Portanto, assim que vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, então conforme você está lutando, que você está aprendendo de Deus, continue com ele, tá, queridos? Não deixa nada da palavra de Deus te escandalizar, tá bom? Não se escandalize com a palavra de Deus. Pastor, e os homens? Os homens é mais fácil escandalizar, mas não deixe eles te afastar de Deus, queridos. Seja por qualquer sentimento, tá? Porque às vezes você pode ver a mim cometer um erro ou você achar que é um erro. Ah, o pastor Júnior fez isso, eu achei que o pastor não deve fazer isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu gosto, por exemplo, eu tenho um hobby, né, vamos dizer assim, agora com meus filhos, como o Pedro tá grande, a Nicole também, a Esther. A Nicole não gosta muito de basquete. Não pegou muito. Ela gosta, mas não para brincar, para praticar. A Esther já gosta bastante. E o Pedro também. Então eu achei necessário nós jogar com eles, né? Treinar com eles, brincar com eles, para que eles possam desenvolver e para mim estar junto, né? Que eles, como família, eu acho extremamente importante isso. Então eu jogo basquete com eles, né? Vocês podem ver que hoje mesmo está sendo gravado esse programa. Vai ser passado à noite, estou gravando agora pela tarde, tá? E por quê? Porque daí, infelizmente, o único horário que tem é nesse horário. E eu não quero mudar o horário do programa, que eu acho que está excelente o horário do programa, né? Eu acho que eu já fiz de manhã uma vez, não deu muito certo, né? Então eu acho que esse horário é o melhor horário. Então 2 vezes na semana, tem quase todos os dias, né? Treino de basquete, mas eu coloquei 2 vezes na semana, eu vou fazer o possível. Às vezes aconteceu já de ter 3, mas às vezes um só também, tá? Mas na média de 2 programas por semana eu vou gravar, vou continuar fazendo o programa como agora estou, com todo o temor, carinho no meu coração, na fé, mas também vou investir na minha família, cuidar dos meus filhos, que eu vejo isso como algo muito especial. Mas alguém pode dizer que isso não é de Deus, isso é um escândalo, que absurdo. Como que o pastor pode praticar esporte, competição? Tem igrejas que são assim, queridos, tá? Eu falo porque eu sei que tem igrejas que são assim. Eu entendo como não escândalo e eu sei que isso não vai escandalizar os crentes. Aqueles que querem se escandalizar com isso são aquelas pessoas que não adianta, sempre vão procurar motivos para achar escândalo. Então, uma coisa é eu fazer algo errado que a palavra condena. Amém, queridos? Aí sim, eu vou dar escândalo e esse escândalo vai ser cobrado de mim. Mas se não é esse o caso, como não é nessa situação, alguém pode olhar e falar assim, não concordo. Outro escândalo que algumas pessoas podem ver em mim, tô lembrando aqui, queridos, tá? Só como exemplo, tá? Eu gosto muito do ritmo rock. Toda a vida eu gostei de rock. Quando eu me converti, eu entendi que a música secular ela não ajuntava, ela espalhava. Então eu não escuto música secular. Eu gosto muito de rock, mas somente rock cristão. Eu tenho rock no meu carro, tenho música lenta, né? Eu não sou muito... Já escutei alguns um ritmo de samba, louvores do ritmo de samba. Já vi uns bonitos. Tinha também aquele... Era samba, acho que era? Do Lázaro, do irmão Lázaro, falecido irmão Lázaro, né? Ele é muito bonito, aquele DVD dele, né? Aqueles louvores. Então eu não gostava daquele ritmo antes de conhecer Jesus. Depois eu vi abrir o coração para ouvir, né? E daí realmente aquele DVD era muito bonito, né? Ministrou muito no meu coração. Então eu escutei bastante aqueles louvores naquele ritmo que para mim antes eu já rejeitava de cara. Abri o coração. E não lembro de ter visto outros, né? Deve ter também, não é o costume. Mas música lenta eu gosto, né? Já vi funk, queridos, né? Louvor em funk. Louvores bons, queridos, de verdade. Por mais que eu sei que existe algumas células rítmicas, né? Que elas elas mexem com o mundo espiritual, elas manifestam a oportunidade ou ambiente para adoração e também elas bloqueiam a adoração a Deus. Então tem isso, eu não sou um especialista, né, nessa área, sei que existe e eu tenho como discernimento de espírito, né, isso é de Deus, isso não é de Deus. Amém, queridos? Mas não de maneira técnica como o grande estudioso dessa área, porque eu não sou.
Mas eu gosto muito do louvor, tá? E um dos principais que eu mais gosto, ainda que eu não toque isso na igreja, queridos, né? Raramente eu toco, é o ritmo do rock, né? Eu gosto, quando eu escuto, normalmente meus filhos também, eles gostam bastante, a gente coloca ali às vezes com a coisa no Instagram, né? E coloca com rock, mas sempre louvor, nunca do mundo, queridos, tá? Gostávamos de muitas bandas do mundo no passado, mas entendi, queridos, que elas infelizmente estão, nós lemos ontem, né? Elas se colocaram como inimigos de Deus, tá? Estão como inimigos de Deus mesmo sem saber. E eu não posso, como que eu posso alimentar, financiar isso? Amém, meus amados? Então, isso não ajunta com Deus, ou seja, não me traz a Cristo. Alguém me perguntou, pastor, é pecado você escutar música secular? Eu não diria que seria se Jesus não tivesse dito: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, quando Jesus diz isso, queridos, aí ele deixa bem claro, meus amados, que a música secular, ela está espalhando, está contra Jesus, por mais bonita que ela pareça. E aqui entra justamente essa palavra que foi dita aqui, ó. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Tem coisa que eu falo, não, pastor, isso é... Não, isso aí já tá apelando, isso é religiosidade, isso é extremismo, né? Hoje a moda é extrema direita, extrema esquerda, né? Então, parece ser justo, parece ser bonito, mas não ajunta. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Amém, meus amados? Então, o conselho que eu dou para vocês, se você gosta de escutar músicas ainda que não são cristãs, coloque isso diante de Deus, queridos, né? E vai ministrando, deixa Deus ministrar isso no teu coração para que você voluntariamente perca o interesse com essas músicas e se aproxime, porque tem muitas, louvores tem maravilhoso. Esses dias eu descobri uma banda de metal, queridos, de louvor, um amigo meu mandou, agora faz uma semana, não conhecia. E... tá no YouTube, e é bem recente o material deles, né? É heavy metal, só que é nacional, é português, bem cantado e bem tocado, queridos. Aí eu vi lá no YouTube, vocês podem procurar ali, acho que é Metal Gospel, só que era Zeppelin. A Zeppelin faz uma referência a uma banda do mundo, né? Aquela banda Led Zeppelin, né? Eu escutava também quando era do mundo. E o nome não pegou bem. Aí eles falaram, ó, pessoal, nós tivemos bastante pessoas que não gostam muito do nome e nós resolvemos mudar o nome. Eles estavam fazendo uma enquete essa semana aí pedindo, colocaram 4 possíveis nomes, né? Pra gente ajudar a escolher, né? Uma enquete ali, qual que vocês acham melhor, né? Porque eles... como gerou escândalo, por que vai colocar? Eu também pensei, eu não gostei do nome porque faz referência ao nome de uma banda do mundo, eles não precisam. Só que a letra, o que eu tô escutando, acho que já tem 7 volumes, eu acho que de CDs, queridos, né? É um material grande, queridos. E bom, eu falei, nossa, que bacana, fiquei feliz de um amigo meu me mostrou, o Rodrigo de Foz do Iguaçu, né? Mandou pra mim, também gostava de rock, gosta até hoje de rock, era vocalista de rock, se converteu um grande homem de Deus, só louva a Deus. Esses tempos atrás ele me contando que chamaram ele pra uma banda que ele tocava, né, conhecida. Ó, vamos lá tocar com a gente lá. Ele falou, não, cara, minha voz agora é só para Deus. Glória a Deus por isso. Deus abençoe, Rodrigão. Deus abençoe a sua vida, meu querido, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Então tem isso aí, uma coisa, uma banda que eu indico vocês aí, pelo que eu vi, eu escutei, né? Sempre quando eu tô em movimento, coloco no carro para escutar, e o que eu escutei era muito bom, tanto as letras como o vocalista, tem acho que um vocalista homem e uma mulher, não sei se é só um ou dois no caso, né? Se não tem mais outros, mas eu escutei um vocalista homem, masculino, uma feminino, uma voz muito boa e o instrumental é muito bom também. Então, se vocês quiserem ouvir, né? Procura ali, daí é Metal Gospel Zeppelin, se eu não me engano. Acho que talvez esteja para mudar esse Zeppelin. Coloca Metal Gospel, vai ver ali uma banda... Todos os vídeos novos, acho que de alguns meses para cá, 2 meses, 3 meses para cá. E quem gosta de rock, eu acredito que vai gostar, porque é bem tocado, tá bom? Então, ou seja, isso também pode escandalizar. Ah, pastor gosta... O rock é do diabo, né? Alguém vai falar, né? E vai achar, vai acreditar, porque isso foi ministrado e acaba virando, né? Como se fosse uma verdade, né? Aliás, até o rock, né? Eu lembrei agora, ela foi criada por uma mulher, uma irmã. Como que é o nome dela? É Rosita... Irmã Rosita... Esqueci agora sobre o sobrenome dela. Ela que criou, ela é a mãe do rock. Ah, foi o Elvis Presley. Não, muito antes dela, que eles têm imagem dela em preto e branco no YouTube também. Irmã Rosita alguma coisa. Coloca ali depois se você quiser ver. E ela tocando, começou puxando do blues pro rock, né? Ela falava que a guitarra cantava, né? Fazia aqueles solos de guitarra bonito, assim, bem antigo, bem bacana. Ela tem uma vida, eu estudei um pouco a vida dela,
desandada na fé dela. Mas independente disso, né? Só por conhecimento mesmo, né? Amém, meus queridos? Então, algumas coisas podem parecer que escandaliza, mas não é. Amém? Agora, outras coisas, não. Se errar, não. Aí sim tem que consertar e corrigir, né? Amém? Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, queridos, tá? Não é uma questão que parece que faz sentido. O importante é o que está escrito, o que a palavra de Deus quer, o que Jesus espera que nós façamos. Não o que eu acho. Deus é amor. Por causa desse aparentemente convincente, as pessoas dizem assim, se Deus existisse, não existiria tanta tragédia no mundo, tanta maldade no mundo, porque se Deus tem o poder para fazer tudo, ele permite que isso aconteça, então não existe Deus. Perdão, eu solucei. Então não existe Deus. Então isso virou um argumento para os ateus, né? Não existe Deus porque existe maldade no mundo. Isso não é argumento, queridos, tá? Quando eu até contei uma vez um testemunho, né? Que nem o cabeleireiro, né? Então não existe cabeleireiro. Por quê? Porque tem cabeludo. Então não faz sentido. Não é verdade, queridos? Não existe, dentre outras profissões, né? Por quê? Porque as pessoas têm que ir no cabeleireiro. As pessoas têm que ir a Deus para serem curados e tratados, sarados por Deus, né? Então, aqui, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, queridos. Alegro-me de ver que estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Glória a Deus, né? O apóstolo está feliz por isso. Portanto, assim que vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, queridos. Assim como vocês receberam, né? Então, continua naquilo que foi dito, que está escrito, tá? Cuidem com as novidades nas igrejas. Vamos para o judaísmo. Não é judaísmo. Vamos para o modernismo. A igreja preta. A igreja preta, queridos, eu tenho um pouco de receio. Não posso condenar. Não tenho autoridade para condenar, porque eu acredito que tem igrejas que tenha boa intenção, queridos. Tá? Boa intenção e Deus está ali. Não é só boa intenção, não, mas Deus está ali também. Amém, meus amados? Então, não posso dizer. Mas eu tenho um pouco de receio, né? Qual é a motivação da igreja ser preta, né? Mas eu já vi, por exemplo, olha, pastor, no altar, tem pessoas que fazem vídeos, né? Aquelas filmagens como eu faço, live, né? Do culto. E o preto, ele melhora muito a qualidade, ele facilita muito, né? O branco, é muito mais dificuldade, reflexo a qualidade parece que muda bastante. Então, o preto parece que ele ajuda muito na gravação de vídeo, quando se faz transmissão do altar da igreja, tá? Uma vez, o nosso altar ele era cinza no fundo, não sei se vocês lembram. Depois, agora, faz alguns meses ou anos, acho que eu mudei para aquele tom mais marrom, né? Meio bege, meio marrom, né? Que é uma das cores do Ministério Alicerce, né? Então ficou assim, mas antes era um cinza clarinho. Por quê? Porque ele facilitava, como aqui, ó. Agora essa cor aqui essas espumas acústicas, né? Ela facilita, melhoram bastante a qualidade. Se tivesse todo branco, minha cara ela muda. Ela cai um pouco a qualidade da imagem. Então, assim, ela melhora um pouco. Isso é notável, né? Faz bastante diferença. Então, tem esses motivos, deve ter outros motivos também, e eu não tô aqui para julgar isso, tá? Mas dependendo da motivação, algumas coisas... porque as pessoas vêm lá de fora e gostam do preto, então aí já é complicado. A igreja é diferente do mundo. Nós não temos que fazer a igreja parecer uma discoteca para as pessoas que estão na discoteca virem. As pessoas têm que vir, queridos, e falar assim, eu não estou mais na discoteca. Eu não estou mais naqueles inferninhos da vida, né? Estou, na verdade, na casa de Deus, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Então, né? Cadê? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados, né? Enraizados, alicerçados, né? Semelhante. E edificados nele, queridos. Então, estejam presos em Jesus, alicerçado, fundamentado, né? E edificado, né? Crescendo nele, né? Firmados o quê? Na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tudo isso ainda, queridos, o que eu tenho que fazer? Transbordar de gratidão, queridos, tá? Por quê? Porque Jesus fez por você impagável, meus amados. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Então, nós devemos ser muito gratos a Deus. O que mais? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Queridos, preste atenção, hoje é a mesma coisa. Cuidem para quê? Para que ninguém escravize vocês. Me escravizar, pastor, aqui no Evangelho? Como?
com filosofias vãs e enganosas, palavras bonitas, estilo de vida, né? Você vê que nós tivemos uma época dos coaches, dos coaches, né? Melhor, coaches, coach é carro em espanhol. Dos coaches, né? Aqueles pastores coaches, né? Teve uma época que passou e uma filosofia de vida vã, né? E muitas pessoas caíram nisso aí, era uma moda na época, né? E se fundamentam nas tradições humanas, ó, filosofias vãs, enganosas, muitas que se fundamentam em tradições humanas, como se fosse isso a importância, queridos. O ser humano caminha para a perdição, queridos. Tá? Jesus Cristo é o que leva à vida eterna. Então, o ser humano que está em Cristo, queridos, não anda segundo o curso deste mundo, as tradições humanas, tá? Vou ler de novo, ó. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs, né? E enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, não seja enganado, queridos, com palavras bonitas, com teologia, queridos, teologia muito perigosa, porque a teologia, ela fala de Deus, a teologia ensina a Deus a você interpretar as escrituras sagradas. A teologia é o estudo das escrituras sagradas, né, de Deus, Theos, né? Ou seja, queridos, então puxa vida, como que vai fazer mal, meus amados? É só você ver os fariseus. Os maiores teólogos que já existiram, provavelmente eram os fariseus. Que não só eles dedicavam a sua vida, queridos, mas eles tinham acesso a escrituras que nós não temos hoje. Os fariseus, eles tinham acesso, queridos, a livros que nós não temos hoje. Eles rejeitavam aqueles que eles queriam, né? Por exemplo, os fariseus, eles tinham a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e também tinham os profetas, né? Os Salmos e os profetas, os livros dos profetas, né? Jeremias, Isaías, eles consideram, né? Os Salmos, os Provérbios, né? Então, eles consideravam esses livros, né? Os saduceus já não consideravam, queridos, muitos livros era a Torá. Amém, queridos? Então, ou seja, os saduceus, eles semelhantes aos fariseus, eles eram muito dedicados ao estudo a vida inteira. E Jesus foi lá e chamou eles do que mesmo? Qual que é a palavra que Jesus falou? Fariseus, vocês são? Coloca ali, queridos. Coloca ali vocês para a gente mexer um pouco o chat ali. Qual que era a característica, né, o adjetivo que Jesus usou não só uma vez, mas diversas vezes para os fariseus, né? Ele diz, fariseus, né, vocês são hipócritas. Pastor, mas eles eram os maiores teólogos. Exatamente, eram mesmo. E Jesus falou que eles eram hipócritas. E por maior teólogos que eles fossem, eles não reconheceram o tempo da visitação deles. Ou seja, Jesus estava, o Filho de Deus, o Messias, que estava dito na palavra, nas profecias, estava diante dos olhos deles, e eles, como mais estudiosos, não deixaram passar. Não viram, não entenderam, não receberam. O que adiantou todo aquele estudo de teologia, queridos? E quando Jesus estava entre eles, rejeitaram Jesus. E pior ainda, até hoje, a influência deles impede muitas pessoas de chegarem a Cristo. A influência deles impede as pessoas de acreditarem em Deus, em Jesus Cristo. Porque eles estão dizendo, não, Jesus não é o Cristo, nós somos estudiosos, estamos ensinando vocês que nós estamos esperando o Messias que vai vir. E o Satanás já preparou o Messias deles. Vai ser também conhecido como o anticristo. É forte isso, meus amados. E eles vão acreditar. Eles vão abraçar, porque estão desesperados que Jesus venha. Porque os estudiosos, nós vivemos o final dos tempos. Os estudiosos estão esperando o Messias, eles rejeitaram o Messias, achando que apareceria um outro para substituir. Porque se viesse um outro para substituir, eles tinham aceitado. Então, existe essa carência, né, do Messias. Não vem. Se passaram quantos anos, queridos? Séculos e mais séculos. Nós estamos no ano 2025 depois de Jesus, do nascimento de Jesus. E ainda o Messias dos fariseus não vieram. Não apareceu. Então, a hora que vinha um com fazendo um sinal, um milagre, né? Com palavra persuasiva, com vã filosofia enganosa, eles vão abraçar, tá aqui o nosso Messias, eu disse que ele chegaria, nós não estávamos errados. Eles vão se apegar com toda a paixão carnal do coração deles. E vão ser enganados. Vocês estão entendendo, queridos? Como é sério isso? Então, tenham cuidado, queridos, tá? Com o quê? Com filosofias vãs e enganosas que são fundamentadas em tradições humanas, né? As tradições dos profetas, dos antigos, do Moisés, né? Tradições humanas. E também nos princípios elementares deste mundo. Ciência, queridos, né? A lógica desse mundo, né? E não em Cristo. Se não for em Cristo, não é de Deus.
Se não é o evangelho, não é de Deus. Só existe um caminho para chegar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão através de mim, senão por mim. Glória a Deus, queridos. Uau, né? Que palavra maravilhosa, né, queridos? Que entendimento que Deus está nos dando, né? Eu fico maravilhado, meus amados, lendo com vocês aqui como Deus ministra no meu coração. Para mim é muito, extremamente prazeroso estar aqui fazendo esse programa, queridos, tá? Não é uma coisa assim, eu vou ensinar vocês. Eu não tenho isso no meu coração, meus queridos. Vamos lá, vamos ver o que Deus vai falar conosco hoje. Eu tenho isso no meu coração, o que Deus vai trazer para nós, né? E realmente eu estou aprendendo, cada dia eu estou aprendendo mais. Versículo 9. Pois em Cristo, olha que lindo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo, eu falei isso um pouquinho ontem, eu acho que, né, teve um versículo semelhante, mas não tão direto como esse. Eu até confundi com esse aqui. E eu pensei, às vezes, isso aqui é a tradução? Não, mas tá aqui, ó. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é Deus completo. Ele não é menor que o Pai, que eu falei esses dias, né? Ele não é menor que o Pai. O Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo são corporalmente eles possuem a plenitude da divindade. Ele é Deus completo. Ah, mas ele é o Filho, então ele é menor que Deus. Não nesse caso, quer dizer, ele é o próprio Deus na pessoa do Filho. É difícil para alguns entenderem isso, queridos. Por quê? Porque pensam como? Com os princípios elementares deste mundo. Não é dessa maneira que nós devemos. Senão vamos racionalizar o Evangelho, queridos. E racionalizar 3 em 1 não tem sentido. Então tá, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus Cristo é Deus. E por estarem nele, que é o cabeça com letra maiúscula de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por que nós temos a plenitude? Por que nós temos tudo? Porque nós estamos nele, nós somos seus servos, nós fazemos parte do corpo, porque ele é o quê? Ele é o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, nós estamos nele, ele é a nossa cabeça e nós somos seu corpo. Então nós recebemos o quê? Da plenitude dele, de toda a sabedoria. Por isso que ele diz, filhos, o que eu fiz, vocês também farão. Você tem a autoridade de Jesus Cristo para orar, para abençoar. Não é uma exclusividade minha do apóstolo, ou do pastor, ou do mestre, ou do diácono, do obreiro, ou do teólogo. Não, queridos, não é uma exclusividade, isso é uma exclusividade da igreja. Lembra que Jesus disse para Pedro, como que ele começa a história? Aí ele faz um trocadilho de palavra e fala assim, Pedro, e tu és pedra. Ah, tá. Ele fala assim, o que as pessoas dizem ser o filho do homem, né? Aí alguns, Elias, Moisés, algum dos profetas. Não sabe, né? Não sabe nada. E Jesus falou assim, e vocês, meus filhos? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ah, Pedro Barjona, você é bem-aventurado, tá? Porque não foi carne nem sangue que te revelou que eu sou o Cristo, mas meu Pai que está no céu revelou que eu sou o Cristo. E eu digo mais, e tu és Pedro, né? Petros, né? Uma tradução ali, um trocadilho de palavra, né? Pedro, tu és pedra, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está dizendo? Quando Pedro, ele revela, ele fala, declara que Jesus é o Cristo, Jesus disse assim, você não sabe isso por si mesmo, mas meu Pai que está no céu te revelou que eu sou o Cristo. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação que eu sou o Cristo, eu vou edificar minha igreja. A igreja é edificada com o conhecimento que Jesus é o Cristo. É isso que ele está dizendo ali. Porque em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o Filho de Deus, é a mesma coisa. Então, quem crê sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, o Messias, eu vou edificar a minha igreja. Então, a igreja é edificada na revelação, no conhecimento de quem que é o Filho de Deus. É Cristo. Quem é o Messias? É o Cristo. É Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que crê que eu sou Cristo. Ou seja, o inferno inteiro não tem poder para arrebatar um crente, por mais fraco que ele seja. Desde que ele creia que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E ele diz mais, dar-te-ei a chave do céu. Abra a mão aqui, Pedro, toma aqui, ó. Vou te dar uma chave. Qual chave é essa? Do céu.
Que chave é essa, pastor? Já vou te falar. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que chave é essa que faz abrir e fechar? Isso chama-se oração através do nome de Jesus Cristo, que é a pedra. Ou seja, o que você me pedir, Jesus falou assim, e tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Ou seja, se você ligar a benção aqui, Pedro, lá no céu eu vou estar ligando com você. Eu estou te dando a chave da igreja. Da igreja que conhece que eu sou Cristo, que o meu nome tem poder. E o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Desde que você crê. Jesus, vou ler de novo o que Jesus fala no livro do Evangelho de João. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. Não tem nada a ver com merecimento seu, tá, queridos? Tem a ver com o quê? A glória do Pai. Então você pode pedir porque é para a glória do Pai. Peça mesmo, ligue e também desligue. O que eu ligo, pastor? Ligue bênçãos. O sobrenatural, o milagre, as coisas que glorificam a Deus. E o que eu desligo? Desligo maldições. Ó, tem uma maldição na vida, tá desligada essa maldição. Ó, fulano falou que me amaldiçoou, falou, tá quebrada essa palavra em nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você tem essa chave, Jesus deu essa chave. Por isso que ele falou, filhos, tudo que eu fiz vocês farão. Né? E ele diz mais aqui, ó, por vocês estarem em Cristo, que é o cabeça e nós somos o corpo, de todo o poder e autoridade, vocês também receberam da plenitude. Vocês também receberam de Deus. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não é circuncidado exteriormente, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o quê? O despojar do corpo da carne, ou seja, abrir mão, queridos, da carne, dos desejos da carne. Ou seja, você é separado para Deus. A circuncisão é uma marca de separação. Os circuncidados eram separados para Deus. E hoje, na sua circuncisão, ela não é mais no exterior, que era na pele do prepúcio, do pênis do menino, né? Agora não, agora é no nosso coração. Ou seja, o meu coração pertence a Deus. Como comentei agora com aquele meu amigo, por exemplo, lá de Foz, o Rodrigo, um amigo de infância meu, né? Que é crente, graças a Deus também. Ele disse, ó, você tem um convite aqui para estar na banda, não sei o que, tal. Cara, minha voz é só para adorar a Deus. Por quê? Porque eu sou separado para Ele. Minha voz é só para Ele, cara. Só para adorar a Deus, não outra coisa. Glória a Deus, meus amados. Por que se mostra? Uma circuncisão. Não é exterior, mas ela é interior. Agora você pode fazer isso? Não, cara, não agrada a Deus, eu não vou fazer. Mas ninguém vai ver. Tem sim alguém que vai ver. Ele vê todas as coisas. E eu não quero desagradar Ele. Por quê? Porque eu sou separado para Ele. Glória a Deus, queridos. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Vocês foram separados e foram circuncidados por Jesus. Quando? Quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Vocês entenderam a importância do batismo? E com Ele foram ressuscitados, né? Com Cristo foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, você entra nas águas, baixa aqui é o seu nível da água. Você entra nas águas, você foi sepultado. Morreu a velha criatura e toda a dívida que tinha do pecado. O salário do pecado é a morte. Quando o pastor levanta você das águas do batismo novamente, é como se você tivesse que ressuscitado. Isso que ele disse, ó. Isso aconteceu a vocês quando vocês foram sepultados com Ele. Quando que eu fui sepultado com Cristo? Aqui. No batismo, diga glória a Deus. E com Ele, vocês foram o quê? Ressuscitados mediante o quê? A fé e o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, pela fé, o batismo tem o poder de matar você, ou seja, todas as dívidas que você tinha do velho homem, o salário do pecado é a morte. E quando você sai da água, você ressuscita com Cristo, a nova criatura, circuncidada não exteriormente, mas circuncidada no coração. Lindo isso, né, queridos? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Perdoou tudo, queridos. Ali acabou toda a separação entre nós e Deus. Ele cancelou a escrita de dívida. Existia uma escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Essa escrita estava contrária a nós, querido. Ele removeu essa escrita de dívida pregando-a na cruz. Ele pagou o preço por nós. E tendo despojado os poderes e as autoridades, ele triunfou da morte e do inferno, e todos os poderes e autoridades, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, fez desses poderes e autoridades espirituais, um espetáculo público, triunfando deles na cruz, sobre eles na cruz.
Ou seja, quando eles achavam que Cristo estava sendo derrotado, Jesus estava fazendo o quê? Triunfando do quê? De todos os poderes e autoridades. E fez com que eles fossem aqui publicamente expostos. Como espetáculo horrendo de derrotados. Quando ele fez o quê? Quando Cristo triunfou deles sobre a cruz. Sobre eles, né, na cruz. Vocês entenderam, queridos? Como a maldade daquele papa que disse assim, o fracasso de Deus foi a crucificação. Como eu disse, eu não acho que ele seja ignorante. Eu realmente acredito que ele não seja a ignorância dele. Ele falou isso de maneira proposital, para fazer com que as pessoas sejam ignorantes. Que as pessoas acreditem que a crucificação foi o fracasso de Deus. Isso é tudo proposital, é uma semente para entrar no teu coração, para você ver aquilo que é o triunfo de Deus. Olha o tamanho da maldade. Aquele foi o triunfo de Jesus Cristo sobre todos os poderes e autoridades espirituais. E ele fez isso de maneira pública, escarnecendo deles publicamente. E através daquele triunfo na cruz, porque ele pagou, ele comprou o dívida, ó. Vou ler de novo. Cancelou a escrita de dívida que consistia de ordenança que nos era contrária. Então, como que ele fez? Ele removeu essa dívida, pregando-a na cruz. Ele pegou aquele escrito de dívida, ó, aqui, ó, prega na cruz. Não é mais sua, meu filhinho, seu João, dona Maria. Não é mais, você não tá mais dívida nenhuma. Eu comprei a tua dívida, Jesus falou. Na cruz eu comprei a tua dívida. A tua maldição caiu sobre mim. Eu me tornei maldito porque eu te amo. Diga glória a Deus, mas não continuou maldito, ele ressuscitou, tá? Aí assim, ó, continuando, ó, e tendo despojado, o que é despojado? Tirado todo o poder deles, ó, os poderes e autoridades, né, realmente destruiu, acabou com eles, ó. Fez deles, desses poderes, um espetáculo público, triunfando deles sobre a cruz. Uau, queridos, que extraordinário isso, queridos. Portanto, não permitam, agora com esse entendimento, queridos, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Pelo ritmo de rock, ou pela basquete, ou não importa. Não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Não, esse negócio de guardar o domingo é pecado, porque é o Shabá. Queridos, não permitam que ninguém julgue vocês por causa disso. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isso é só sombra, queridos. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humanidade. As pessoas, elas gostam de se exaltar, né? Eu sou muito bom, eu ajudo, eu faço isso. E na adoração de anjos. Não, olha, eu conheço toda a angiologia, né? Não, não, queridos, não dê valor a essas coisas, queridos. E na adoração de anjo, os impeça de alcançar o prêmio. Não deixa nada disso, queridos, impedir você de caminhar com Deus. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então as pessoas, elas gostam, queridos, né, de se orgulharem, queridos, né, em coisas que não foram elas que conquistaram, foi Deus que deu. Trata-se, ou às vezes até enganados pelo diabo mesmo, né? Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, ou seja, tem pessoas que elas são cabeças de si mesmas. Jesus não é a cabeça delas. Elas que governam a sua vida delas. Você vê muitas igrejas hoje, pastores, bispos, até mesmo apóstolos, pode dizer falsos apóstolos, que não estão debaixo da cabeça de Cristo, mas eles governam a si mesmos, eles que se mandam. As leis que eles regem são as leis que eles criaram. As doutrinas que eles criaram, que vão de contra, o quê? As escrituras sagradas, a palavra de Deus. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, a cabeça, que todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Se não está aqui, queridos, não está no corpo de Cristo. O corpo, ele tem a cabeça, que é Cristo, com letra maiúscula, e o corpo, como que ele é? Ele é sustentado e unidos por quê? Ligamentos e juntas. Nós fazemos parte desses membros, queridos. Ligamentos, juntas, órgãos, né? E efetua o crescimento dado por Deus. E o corpo vai crescer no tempo de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele veio aqui como criança e esperou todo o tempo do crescimento para com 30 anos começar o seu ministério. E tem pessoas que elas abrem a igreja e querem que a igreja cresça naquele ano, senão é o diabo que está ali. Nosso ministério foi muito atacado assim. Não, tem alguma coisa errada, porque a igreja está demorando. Por que alguma coisa não está errada? Queridos, Jesus, ele veio aqui com 30 anos assumir o seu ministério. Poderia ter se batizado com 8 se ele quisesse. Não, é 30 anos que eu vou me batizar. Eu espero o tempo, eu reconheço que preciso do tempo. Vocês estão apurados, estão acelerados aí, ansiosos. Eu não, Jesus está dizendo. O tempo é certo. Forte isso, queridos, né?
Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Que regras? Não manuseei, ou não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Ou seja, por que as pessoas ficam, esse é do diabo, olha, esse ritmo é do diabo, olha, isso aqui não pode, essa cor, não, vermelho não, vermelho é do diabo, não, olha, o carro que você pode ter é só até esse, passou desse carro ou desse ano, aí já é pecado. É forte isso, queridos, não é verdade? Ah, você pode comer isso, ah, se você comer aquilo é pecado. Ah, mas não é pecado por causa que não pode comer, é pecado da ostentação. Ou seja, tudo se coloca nisso, essas regras, queridos, né? Ou seja, se vocês morreram para Cristo, para os elementos elementares deste mundo, por que então que vocês, como se ainda permanecesse a Ele, pertencesse a Ele, submetem essas regras que Ele não impôs a vocês? Aí ele diz aqui, não manuseieis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Isso aqui tudo se desfaz, queridos, pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Elas parecem ser santas, sábias, né? Com sua pretensão religiosa, né? Não, é para santidade, irmão. Sabe por que a mulher não pode cortar o cabelo? Porque o cabelo longo lá é santidade. Se cortar o cabelo é pecado. Vocês estão entendendo, queridos? Olha, está escrito que a mulher não pode fazer frisado de cabelo. Não, ele não disse isso. Ele falou que não seja esse o adorno da mulher. O que é exterior, mas seja o que é o homem interior. Ainda fala o homem. Ou seja, que o coração dela, que a mulher seja conhecida como uma mulher de Deus. Não que se ela pintar o cabelo, ela está cometendo pecado, ou fazer algum tipo de frisado, ou usar uma joia, ela está em pecado ou está ostentando. As pessoas invertem isso e fazem com isso o quê? Aparência de sabedoria com uma pretensão religiosa, falsa humildade e severidade do corpo. Mas estas coisas, para nós terminar, não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor. Ah, a mulher tem que usar saia, se ela usar calça, ela é do dia. Queridos, da onde isso, meus amados? Homem tem que usar calça, não pode usar saia. A gente não tem o costume de usar saia aqui, mas Jesus usava umas roupas que seria hoje escandalosa para nós. Estão entendendo, queridos? Ah, mas tem que usar terno. Não está dizendo que tem que usar terno, queridos. Ah, não, mas é bermuda. Queridos, eu entendo que no domingo, queridos, é o dia do Senhor, a gente coloca a nossa melhor roupa para Deus, seja ela qual for. Quer dizer que a minha melhor roupa é um terno, uma gravata, queridos, né? Eu vou colocar a melhor camisa, a melhor calça que eu tiver mais nova, o melhor sapato, ou sapatênis, ou tênis. As crianças, meus filhos, né? Falo crianças, o Pedro já é adulto, né? Literalmente. Mas as crianças, os adolescentes, né? Eu falo para eles sempre usar a melhor roupa. O Pedro gosta de usar bermuda. Filho, aqui no litoral ainda não é problema, mas no domingo de preferência, ou especialmente no culto que ele faz, que ele tá no altar ali para ministrar a palavra na quinta-feira, faça de calça, filho. Calça e tênis. Ele não gosta muito de usar, mas ele usa uma bermuda boa, as coisas usava, né? Agora ele tá usando calça porque eu pedi para ele. Mas, ou seja, queridos, né? Ah, não, tem que ser, senão é pecado. Não, queridos, essas coisas não têm valor para repreender, refrear os impulsos da carne. É só religiosidade. É só o quê? Pretensão religiosa e aparência de sabedoria. Amém, meus amados? Tomem posse dessa palavra, queridos. Que palavra maravilhosa esse versículo, esses últimos versículos. Até acelerei um pouquinho, porque bateu o horário, né? Normalmente não bate quando eu gravo, né? Então, toma posse dessa palavra, que eu espero que Deus tenha ministrado no seu coração. Escreve aí, meus amados, se Deus ministrou no seu coração. Eu vou ter muito prazer de ler. Assim que chegar, eu vou ler as mensagens, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por essa palavra, queridos. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê, recebe, diga amém, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus os abençoe.